sob os auspícios dos mestres da eletricidade, Thomas Edison, Nikola Tesla e Sheikh Abdullah Ali Mohammed Al-Said, que acabou de trocar todos os seus postos de petróleo pelo maior gigaprojeto de energia solar que vai cobrir metade do deserto do Saara. Gostou, Hunter? Não. Boas-vindas. Boas-vindas. Seja bem-vindo ao Ioncast Conversas Energizadas. Ao meu lado, meu amigo parceiro, que acabou de adentrar a um grupo que eu também faço parte, muito exclusivo, VVVIP, Very VIP, de pais de meninas lindas, Hunter Pessoa. E do meu lado, meu grande parceiro, Daniel, mais conhecido como Ojuara. Salve energia. Obrigado aí pela lembrança das minhas pequenas. Parabéns, viu, papai? Mas antes disso, antes de apresentar nossos convidados, eu queria falar dos nossos parceiros. Queria falar do Energia 4.0. Energia 4.0 é uma plataforma completa de gestão de energia, ou seja, você encontra desde Mercado Livre, eficiência energética, energia solar, digitalização, ou seja, tudo em um local só. Então, Energia 4.0 é a primeira plataforma e estrutura do Nordeste que traz essa possibilidade de um cliente trazer e ter todo o seu acervo de energia em um canto só. Tá? Então, fica aqui a nosso spoiler. Quem quiser conhecer mais, nos procure. Pode mandar, inclusive, uma mensagem aí no nosso chat, que a gente visualiza e faz contato. E também agradecer ao The Coffee, um dos primeiros cafés verdes, que não é só hidrogênio verde aqui no Ceará, não. Tem café verde também. Um dos primeiros cafés verdes aqui do estado, é um patrocinador, um apoiador desse nosso projeto. Um abraço ao amigo Ricardo, né, esse entusiasta no projeto de energia solar, que vem nos apoiando. Então fica aí também o convite. Não dá para falar de energia sem um cafezinho para se energizar. Eita, meu amigo, tá energizado aqui, viu? Cafeína nível 80. Nessa Copa do Mundo, tu toma mais café ou mais cerveja? Não, é proibido cerveja. Só tomei café. E chá. Só tomei e chá. Mas, meu amigo, vamos falar agora, fechando com chave de ouro essa jornada do primeiro ano do Ioncast. Nós estamos trazendo Kim. O ano não acabou. Calma, garotinho. Quem achou que o ano tinha acabado, o ano não acabou. Nós estamos trazendo, acho que duas das maiores autoridades do nosso segmento, para realmente fechar com chave de ouro. Não é carne de ouro, não, mas é chave de ouro. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui Dr. Joaquim Rolim e Dr. Jurandir Picanço. Já esteve com a gente em outro momento e agora está fazendo novamente as honras aqui de estar participando desse momento. É a famosa dupla JR-JP. Não é sertanejo, mas é energético. Agradecer demais aqui mais uma vez na receber no Ion, professor Jurandir e o amigo Joaquim pela primeira vez. Professor Jurandir, eu vou pedir aqui, desculpa para o senhor, mas eu vou fazer aquela perguntinha que a gente sempre faz aqui no Ioncast. Dedo na tomada. Meu amigo Jurandir, como é que o amigo botou o dedo na tomada? Eu errei alguma coisa? Não errou, vamos só apresentar para o público quem são essas grandes autoridades, porque aqui a gente sabe que a maioria das pessoas já conhece, mas de repente, se você não conhece de quem está falando, nós estamos falando realmente de dois professores, basicamente, baluartes do setor. Né? Então, nem vou me alongar tanto, mas doutor Joaquim Rolim, hoje presidente da Câmara Setorial de Energia do Estado do Ceará, consultor da FIEC, professor universitário também, né, Joaquim? Já foi da concessionária do Acre, nós vamos discutir isso mais na frente. Se eu estiver esquecendo, aí você vai complementando durante o decorrer dessa jornada aqui. E temos também, já apresentando outra vez, mas doutor Jurandir Picanço, ex-presidente da Coelce na época, consultor da FIEC também, já foi presidente da Câmara de Energia. Então, dispensa aqui currículo, questão boa, metade do nosso podcast vai ser só sobre o currículo dessas duas grandes autoridades do setor. Agora você pode ficar à vontade de continuar. Fazer o reverso. Voltando. Meu amigo Jurandir, o Joaquim, dedo na tomada. Quando foi que o amigo entrou no setor energético? Como é que foi isso? Você não nasceu no setor energético. Você é uma fonte de inspiração, uma fonte de energia praticamente. Mas como foi? Conte aí pra gente, por favor. Bom, desde cedo eu sempre me interessei pela eletricidade, né? Então, achava muito curioso o fato, por exemplo, de você ter algo que tem energia, mas você não vê diretamente, né?
Então, por exemplo, na minha casa tinha um rádio a válvula e eu inventei de desmontar esse rádio, ainda com 14, 15 anos. Levou carão, não? Levei carão e o rádio não funcionou mais. Mas o fato de não ter funcionado mais o rádio, foi um combustível energético verde para eu poder passei a me interessar. Eu disse, então, antes de eu fazer novamente uma atitude, tomar uma atitude dessa, eu tenho que estudar, aprender, planejar, que aí dá certo, né? Isso era lá no Cratinho de Açúcar ou não? Foi lá no Cratinho de Açúcar. Cratinho de Açúcar, bacana, bacana. Aí, meu amigo, você começou ali, né, o interesse, mas, de fato, quando foi que você teve, assim, você entrou logo na faculdade de engenharia elétrica, ou como é que surgiu o Joaquim dentro do setor elétrico? Bom, aí eu peguei, a primeira coisa que eu fui fazer foi um curso de eletrônica, de concerto de rádio, televisão. No Instituto Universal? Era um outro que tinha. Ah, certo. Era o concorrente do IUB, né? Instituto Universal Brasileiro. Garotada não sabe o que é o Instituto Universal. O Instituto Universal foi o maior EAD da história do Brasil, antes de existir internet, não é verdade? Era tudo ali no livrinho, né? Eu sou dessa época. E recebíamos pelo correio os livrinhos, aí tinha prova, tinha tudo. Então foi aí que eu passei a despertar mais o interesse pela eletrônica e pela eletricidade. Aí me formei em engenharia elétrica na Universidade Federal da Bahia. Certo. E ia trabalhar na distribuidora de energia lá da Bahia, que é a Coelba. Coelba. Só que no meu ano, a Coelba contratava todo mundo que se formava na Bahia, mas no meu ano fechou contratação porque era uma empresa pública. Aí eu, por consequência disso, fui para o setor industrial. Mas só uma curiosidade aqui, pegando. Como é que você saiu do Ceará? Porque hoje tem Enem, aí faz uma prova no Ceará e vai para Bahia, enfim. Mas naquela época, como é que você fez para sair do Crato e parar na Bahia? Pois é. Na época, o pessoal do Crato, a grande maioria ia para Recife, estudar em Recife. Uma outra parte vinha para Fortaleza. E pequena quantidade ia para outros estados, por exemplo, Campina Grande, que é um celeiro de engenharia elétrica. E aí, ainda mais na Bahia, porque nós tínhamos parentes em Salvador, e aí meus pais resolveram mandar a gente para lá. Tá explicado. Então, foi essa... E morei 12 anos em Salvador, de 2 vezes, né? Me formei da Bahia, fui para São Paulo, aí passei 3 anos em São Paulo, em Jundiaí, trabalhando na indústria petroquímica, plástica. Voltei para Salvador, indústria química e petroquímica. Inclusive, vamos dizer assim, eu costumo dizer que eu tenho uma vivência de transição energética na minha carreira, né? Eu comecei na indústria fóssil. Aí, quando foi em 99, apareceu uma oportunidade de eu vir para a Coelce. Aí vim e trabalhei 12 anos na Coelce. Pública ainda? Não, logo após a privatização. Que a privatização foi que ano, professor? 98. 98, tá. Então foi bem... Nessa época, o senhor já se conhecia ou não? Não. Eu só ouvia falar muito bem dele e a gente era impactado por ele. Impactado, sabe como? Porque ele era o presidente da ARCE, a Agência Reguladora do Estado do Ceará. Tá certo. E ele ajudava a Coelce a fazer as coisas certas. Perfeito. Bacana. Era, inclusive, não sei se você comentou, foi presidente da ARCE, né? Foi presidente da ARCE. Então a ARCE teve um papel muito importante, que a Coelce esteve em 2001 no fundo do poço, vamos dizer assim, com risco de perder a concessão, e teve uma escalada, inclusive o plano estratégico, o nome era Escalada, rumo ao topo. E um programa muito bem elaborado, nos ensinou a gerir, a ser gestores, a trabalhar em equipe, a conversar, a negociar. E a Coelce ganhou 10 anos seguidos a melhor do Nordeste e 6 anos intercalados a melhor distribuidora de energia do Brasil. Então eu fiquei até 2012 na Coelce, onde eu aprendi muito e foi um grande celeiro de informações, projetos. Eu tive uma formação muito boa lá. Aí nesse período o doutor Dionísio estava na ARCE. Não, passei na ARCE durante algum tempo, mas não esse período todo em que ele esteve aí. Aí depois
foi pra Coelce. Ah, não, você tinha ficado na Coelce antes, né? Você tinha contado lá na... Eu fui da Coelce Antes da privatização. antes da e fez a transição. privatização. Eu fui o último presidente da Coelce estatal. Daí em diante foi a Coelce privatizada. Só pra gente botar um pouco na linha do Pois tempo é. aqui e entender. Eu já sei um pouco da história, mas é muito rica, né? A gente acaba não sabendo no detalhe como é que foi. Acho que nós dois estamos com mais de meia década no setor elétrico, né? De forma setor energético, né? Aí quando eu cheguei no setor energético, quando eu vi o Jurandir e o professor Jurandir e o professor Joaquim, eu disse, rapaz, eu quero ter esses mestres para mim. Eu acho que você pegou a mesma coisa, né? Eu quero ter, e muito do que palavras importantíssimas que até hoje, ambos, em momentos diferentes, me disseram a mesma coisa, eu levo na caminhada. Um deles, que vocês falarem para mim, sempre foi, principalmente você, meu amigo Joaquim, foi a questão de, Daniel, não dá para falar de energia sem falar de eficiência energética, né? Então, assim, e o professor Jurandir também, são coisas assim que eu agradeço. Até a oportunidade de ter, poxa, recebido aqui deles um mestrado assim, só em estar perto, né, Hunter? E entrando nesse ponto aí de eficiência e pensando, surgiu um pensamento aqui meu agora. Eu li aqui e imaginei, né? O nosso setor, ele é um setor muito dinâmico, né? E, assim, existe uma responsabilidade muito grande, né, dos senhores de realmente estar ali na ponta do lápis, ali, entendendo o que está acontecendo. Aí, Daniel, assim, mudando um pouco aqui o que você estava falando, mas é uma dúvida minha que surgiu. Como é que vocês conseguem hoje acompanhar a velocidade do nosso setor? Porque eu vivo 24 horas de energia, mas eu acho que eu estou bem longe de acompanhar, inclusive, o número de matérias que às vezes eu vejo nos grupos. Joaquim manda uma mensagem, o doutor Jurandir manda outra, e eu ainda, às vezes eu estou na mensagem de ontem, vocês estão na mensagem de hoje. Então, como é que vocês dão conta aí de estar atualizado? E aí daqui a pouco a gente chega num pensamento Eu sei qual é o segredo, né? Eu sei como é que vocês conseguem dar conta de acompanhar a velocidade do nosso setor hoje? Antes de você falar, eu vou dizer qual é o segredo. É porque a gente vai atrás da informação. Eles criam a informação, meu amigo. É a fonte. Não, verdade, tá explicado. Não chega a tanto, não. Mas o primeiro segredo é que vocês também, eu percebo vocês nisso em vocês, é fazer o que gosta. Então, para nós, estudar, ver o que está acontecendo no setor é um prazer. Aí vocês têm que vender, né? Então o empresário tem que vender, cuidar da sua empresa, fazer planos estratégicos e tudo mais. E nós, aqui, nosso principal produto, meu e do Dr. Jurandir Picanço, é a informação. Então é uma necessidade nossa estar a par da informação. E aí, com o passar do tempo, com a experiência, a gente consegue perceber o que é que está mais importante naquele momento. Se você for querer ler tudo o que acontece todo dia, tudo que surge, todas as novidades, você fica preso só naquela leitura. Então, a gente faz uma triagem do que é relevante. Mas eu queria ouvir também o meu guru, que inclusive é bom a gente lembrar sempre que a energia renovável no Ceará, no Nordeste e no Brasil passa por essa pessoa aqui, por esse nosso guru. Foi o primeiro secretário de Ciência e Tecnologia do Ceará e foi quem fez a primeira licitação comercial de energia no Brasil, foi quando ele era presidente da Coelce. Então, nós temos que ouvir sempre e aprender sempre com o que ele diz. É verdade. Concordo. Doutor Jurandir, o que você tem a... Olha, se eu for contar a minha história, são temas que poucas pessoas conhecem e sabem em função de já estar no setor de energia há 57 anos. Então, ninguém sabe dos primórdios, como é que foi. Mas quando eu comecei, entrei ainda na empresa que só atendia a cidade de Fortaleza. Então, isso depois é que houve a fusão e foi criada a Coelce. Mas eu quero registrar um fato, porque o primeiro engenheiro eletricista do Ceará foi meu tio, que me convidou para conhecer a usina, que era uma usina que existia no Passeio Público, uma usina a lenha, e eu fui como criança conhecer essa usina, conduzido pelo meu tio, que foi o primeiro engenheiro eletricista do Ceará. Ele se formou
na Inglaterra e veio ser superintendente da empresa que era inglesa aqui e se chamava Light nessa época. Então, você vê que eu venho já de origem, né, viu? De muito tempo. Mas participei de todas essas transformações que ocorrem. Mas eu quero dizer, vocês que falaram agora nessa enxurrada de informações, é que realmente as transformações que aconteceram em 50 anos anteriores foram muito menores do que as que estão acontecendo nos últimos 5 anos. Então você realmente tem uma aceleração de informações muito grande, que tudo é muito recente, né? De 10 anos para cá, as mudanças foram muito grandes. E agora nós estamos num momento que se chama de transição. Nós tivemos, digamos, modificações em função dos avanços tecnológicos, mas agora não. É uma transição, é um processo provocado, né, que realmente vai transformar com muito mais velocidade todo esse setor que nós vivenciamos. É verdade. Você vê assim a linha do tempo. Há 10 anos, 2012. Você lembra qual era o principal telefone celular da época? Não. BlackBerry. O que é a BlackBerry hoje? Não está mais no mercado, né? Hoje, ainda, enquanto o Tesla não vem, como é o nome do Tesla? Elon Musk não botou antes celular dele, o principal é esse aqui, né? O iPhone. Ou seja, os 10 anos daqui para frente, 2032, vai ser... Eu acho que a gente está falando tanto assim. Internet das coisas, descarbonização, carro, mobilidade elétrica, mas tudo isso só vai ter sentido se a gente tiver realmente uma evolução energética, que é o que a gente está fazendo aqui, que é a mudança da matriz energética para matrizes mais limpas, né? Essa mudança realmente de hidrogênio verde, energia eólica, energia solar, né? Esse aqui eu acho que é o grande pulo do gato aí, jump of cat, né? Da humanidade agora. É a mudança da matriz energética. Pegando aí Ficou bonito, cara? Ficou. Jump of cat? Pegando um gancho do que o doutor Joaquim comentou. Meu amigo, não precisa chamar. Doutor Joaquim, doutor só ali, viu? Dois doutores. Nós não, doutores, professores, maestros. A questão que, pelo menos eu já peguei, olha, vocês aproveitem que esse conteúdo aqui é rico, tá? Fica ligado. Realmente o número de informações hoje do nosso setor é gigantesco, então não dá para acompanhar a velocidade. Tem que escolher temas, né, para se aprofundar. Porque também entender de tudo e não entender de nada não faz sentido, né? E eu vejo que, pegando muito o que você comentou agora, de se aprofundar num tema, é o que realmente os senhores fizeram com o hidrogênio verde, né? Era um tema que poderia ter passado um pouco despercebido, né? Ou então algo para mais daqui a 5 anos. E talvez, pelo menos que eu comecei a ouvir falar, foi lá em 2018, acho que foi 2017, começou a se estudar. Aí né? Acho que foi a hora que começaram, vamos nos aprofundar desse assunto, de repente. Então, o que fica de lição para mim já no meio desse podcast é que, de fato, nosso setor hoje ele é um bombardeado de informações, mas a gente precisa se aprofundar em algum tema que para a gente é mais relevante naquele momento. Então, e os frutos disso, eu já estou na conclusão, é que a gente já está começando a ver hidrogênio verde. Eu tenho certeza que se não fosse esse aprofundamento lá em 2000, eu tô certo temporal, 17 mais ou menos? Eu tenho até uma historinha aí do hidrogênio verde, poucas pessoas sabem. Adoro as historinhas. Poucas pessoas sabem. Nós fomos em 2016 na Alemanha, numa missão, aí eu, o doutor João de Picance e vários profissionais do Brasil. Certo. E aí, na Baviera, no estado da Baviera, e dessa missão, que foi uma missão espetacular, vivencial, em energia renovável, nós trouxemos 2 grandes ideias para o Ceará. A primeira foi o Atlas, que lá na Baviera tinha um Atlas de energia, que era interativo. E a gente estava naquela época planejando o novo Atlas Eólico Solar do Ceará, de uma forma convencional. E quando vimos aquele Atlas interativo, aí surgiu um estalo. Vamos propor algo que seja desse jeito? Vamos. E eu diria que o nosso Atlas ficou tão bom, até em alguns aspectos, melhor do que o lá da Baviera. Mas, além disso, nós fomos numa feira de tecnologia em Munique, e naquela feira só dava hidrogênio. 2016.
de hidrogênio de todo jeito lá. Eu olhando como um ser humano normal e o nosso amigo aqui, o Dr. Jurandir, olhando com uma avidez enorme cada stand daqueles. E aí o tempo passou, 2016. Quando foi em 2019, ele chegou para mim e disse: Joaquim, eu assisti um webinar de hidrogênio verde e chegou o momento. Vamos falar com o presidente da FIEC, que é o Dr. Ricardo Cavalcante, e propor para ele começar o processo, né? Um plano. E aí foi feita essa reunião e o Dr. Ricardo ficou entusiasmado e hoje é um dos grandes, vamos dizer assim, que mais propagam o hidrogênio verde. Embaixadores, né? Exatamente. Então essa história aí teve esse fato aí que passaram-se 3 anos, olha, passou 3 anos. Você quer uma dobradinha, viu? Para chegar o momento de ele propor a criação de um plano estratégico para o Ceará. Não foi mesmo, professor? Exatamente. Foi uma oportunidade muito grande, porque o Ceará realmente reúne condições muito especiais. E bastou se difundir essas condições que as grandes empresas verificaram e constataram essas excelentes condições e se interessaram em desenvolver seus projetos aqui, porque realmente as condições são excelentes. No ritmo de Copa, é o Romário e o Bebeto do setor energético, viu? O que eu fico impressionado, Daniel, é realmente essa velocidade, porque a gente andando ali nesse corredor da FIEC, a gente escutava falar aquilo é um hidrogênio verde lá nos primórdios. E hoje, você abre o jornal, seja do Ceará, seja de São Paulo, seja do Rio de Janeiro, está se falando de hidrogênio verde. Então, é uma coisa que eu me orgulho muito de Made in Ceará. Assim, ter essa proximidade com a Federação da Indústria, a gente ter realmente esse entendimento antes do jornal, né? Então, você olha, aquilo que se conversou nos bastidores lá, que ia acontecer hoje, você abre o jornal e tá lá. Tem consecução. Então, quando a gente começa a ver a informação antes do jornal, é sinal que a gente tá do lado de pessoas certas. Deixa eu fazer... Aí, desculpa. Não só para aquele tema que o Hunter falou, muita felicidade, e realmente hoje tem uma profusão de informações na mídia, no mundo, na internet, nas redes sociais, mas também nunca o ser humano teve tanta possibilidade de ter acesso ao conhecimento. É verdade. Só que tem, como vocês, fazer uma seleção. Quais são os temas que realmente eu vou me aprofundar, para não ficar também somente na superfície, né? Então tem que se aprofundar em alguns temas específicos. Então, por exemplo, eu escolho uns 4 ou 5 e é esses que eu vou. Um deles é sempre eficiência energética, o outro é hidrogênio verde, o outro é geração distribuída, o outro é geração centralizada e o outro é assuntos gerais. Mas esses 4, vamos dizer assim, são os que eu vou com mais avidez. Uhum. Então a gente não pode também querer saber tudo e nem sabe, né? Deixa eu pedir um presente de Natal para os dois. A gente tem a felicidade de ter na nossa audiência tanto o técnico como o leigo. E eu sou fã do leigo porque assim, a gente tem recebido boas interações, boas críticas. Assim, Daniel, bacana. Tá escutando o Ion, me traz informações, porque eu não sabia o que era energia. Então é bacana. Se a gente pudesse resumir de maneira com a capacidade fantástica de síntese que vocês têm, o que é hidrogênio verde? Se você me der oportunidade, eu falaria antes do que a transição energética. Show. Professor? Porque eu acho que é o termo que nós temos utilizado aqui e nem todas as pessoas estão familiarizadas com esse termo. Com 1 minuto de conversa, o senhor chama a atenção. Com 5 minutos de bate-papo, o senhor chama o interesse. Vixe Maria, com 10 minutos aí... Mas nos dê essa aula. Não, pois é, o que ocorre é o seguinte, os cientistas chegaram à conclusão que é preciso reduzir as emissões de gases chamados gases de efeito estufa. São aqueles gases, principalmente o CO2, que vão para a atmosfera e criam uma condição de aumento do calor da Terra. O calor não consegue dissipar. Então aumenta a temperatura. E esse aumento de temperatura poderá colocar o planeta em risco, porque esses grandes eventos que já estão acontecendo, de enchentes, de secas muito grandes, já têm explicação exatamente do aumento de temperatura que tem ocorrido. Isso desde quando? Desde o início da era industrial,
quando se começou a utilizar lenha, carvão e tudo, e isso vai acumulando esses gases na atmosfera, e isso provoca esse aumento. Então, o mundo todo, em função desses estudos, chegaram à conclusão de que é preciso reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, são vários elementos que promovem essa emissão de gases, mas 72% é originário do setor de energia. Por quê? São os carros que queimam gasolina, que queimam óleo diesel, são as usinas que são a carvão, que são usinas térmicas, e tudo isso em função da queima de combustíveis chamados combustíveis fósseis, principalmente petróleo, derivado de petróleo, carvão e o gás natural. Então, o que é que ocorre? Vamos ter que reduzir o uso dessa energia que emite os gases. O que é que temos que fazer? Substituir por energias renováveis. Então, esse processo de substituição dos combustíveis fósseis por energias renováveis é o termo chamado de transição energética. E isso, todos os países estão comprometidos com esse processo. Quer dizer que é realmente um processo inédito no mundo, porque normalmente o que provocou o desenvolvimento de setores econômicos foi a própria economia natural. O petróleo se desenvolveu porque era a melhor opção, mas agora não, é uma determinação. Ou nós substituímos ou estaremos colocando em risco o planeta. Então, a transição energética tem toda essa importância. E o hidrogênio verde entra dentro desse processo da transição energética, mas eu deixo aí para o Joaquim complementar. Pronto, aí o hidrogênio verde, ele tem uma possibilidade ímpar, que ele é chamado um vetor energético. Joaquim, explique primeiro o que é o hidrogênio verde. Muito bem. Presta atenção. Para agora o que você está fazendo. Foca só nisso aqui. Eu sei que você gosta de fazer... escuta o podcast, faz outra coisa. Presta atenção agora. Vamos lá. Então, vou explicar primeiro o que é o hidrogênio verde. O hidrogênio a molécula é chamado H2. É um H, que é o hidrogênio, certo, um elemento químico H, e com dois átomos. Hidrogênio é o H2. Na água, que é uma substância das mais abundantes da natureza, ela é composta pelo quê? Por hidrogênio e oxigênio. É chamado H2O. É a fórmula química da água. Mas o hidrogênio, ele sozinho, ele tem muito na natureza, mas você não consegue, vamos dizer assim... absorver, né? Ele está muito presente junto com outro elemento. Então, no caso da água, H2O. E aí, a água que temos em abundância, tanto a água doce como a água do mar, água salina, né? Nós temos então essa possibilidade de fazer essa quebra da molécula da água, tirando de lá o hidrogênio. Então, o H2O, você tira o hidrogênio e o oxigênio. E aí, para isso, precisa de energia. E você pode usar diversas fontes de energia. E aí, conforme seja a fonte energética, não somente para tirar da água, mas de outras formas, de outras substâncias, o hidrogênio, porque tem o hidrogênio dentro também dos hidrocarbonetos. O que é que são os hidrocarbonetos? São subprodutos que têm dentro dele o carbono. Eles chamam hidrocarbonetos. E tem também o hidrogênio. Então, o que é que você faz? Você pode usar o hidrogênio, aproveitar, produzir o hidrogênio de fontes fósseis. Aí o hidrogênio, se for o hidrogênio extraído do gás natural, e é o hidrogênio cinza. Mas se você conseguir capturar o carbono dessa substância química, aí você vai ter o hidrogênio azul. Você trouxe ele de um combustível fóssil, mas capturou o carbono, guarda o carbono lá em cavernas, de outra forma, para você no futuro, vamos dizer assim, de se desfazer desse carbono. Ou seja, ele não ser jogado na atmosfera. Na atmosfera. E aí surge o hidrogênio verde, que é quando você faz a eletrólise da água, ou seja, a quebra da molécula da água, usando energia renovável.
eólica, solar, hidrelétrica, é o hidrogênio verde. Então, você precisa de muita energia. E para fazer essa conversão química, né? Essa reação química, você precisa, o custo da energia chega a ser a 60% do custo de produção do hidrogênio. Então, um dos requisitos é que a energia seja limpa, barata e abundante. E aí nós temos agora na COP27, COP26 no ano passado, em Glasgow, e COP27 no Egito, representando a FIEC, e o que nós costumávamos dizer várias vezes é o seguinte: você tem lugar do mundo onde tem muita energia eólica. Tem lugar do mundo onde você tem muita energia solar. Mas os dois, simultaneamente, no mesmo local, praticamente só tem um local no mundo com atributos que tem capacidade econômica. É o Nordeste brasileiro. Então, juntando isso com os diferenciais que o Ceará tem de porto, um porto de altíssima qualidade, uma zona de processamento e exportação, uma área industrial onde pode ser feito seu primeiro mercado interno de hidrogênio, uma população que gosta de aprender, gosta de trabalhar, uma receptividade única para pessoas. Somando tudo isso, o Ceará tem uma condição única de produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo. Se depois de uma aula dessa não tiver entendido o que é hidrogênio verde, avisa que a gente tem que desenhar, porque está muito claro e eu acho que, como nosso público, o Daniel falou, é muito plural, né? Ficou claro. É o hidrogênio a partir de uma fonte renovável. O estudante de engenharia elétrica, falei certo? De engenharia elétrica. Estudante de Vai ser engenharia engenheiro elétrica, eletricista. que vai ser engenheiro eletricista, escutou aqui esses dois comentários, já passou em umas 3 cadeiras aqui, ó. Pá! Agora, Obrigado pela aula, viu? excelente. Obrigado pela aula. Eu esqueci algo? Não, isso é só apenas de dizer que o hidrogênio é o combustível de maior poder energético. Então, ele poderá substituir aqueles combustíveis que hoje são utilizados nas diversas atividades. Então, você tem o hidrogênio como uma forma de você substituir alguns processos em que hoje se utilizam combustíveis fósseis. E isso vai ser muito importante porque o Brasil, como tem um potencial enorme de produzir hidrogênio verde, poderá utilizar esse hidrogênio para produtos que vão ser chamados de produtos verdes. Porque hoje, se você produzir o aço utiliza carvão na sua composição. Esse aço, ele agora vai ser produzido com o hidrogênio no lugar do carvão. Aí vai ter o aço verde. O cimento, você vai substituir também o combustível fóssil pelo hidrogênio. Aí vai ter o cimento verde. Então, essa mudança que vai acontecer vai ser muito favorável para os países que dispõem de muita energia renovável e o Brasil é aquele que tem as melhores condições. A melhor oportunidade que o Brasil tem é na fabricação de fertilizantes nitrogenados. O que acontece é que hoje o Brasil, que é essa potência do setor agrícola, importa os fertilizantes em sua grande maioria. Poucos fertilizantes são fabricados aqui. E esses fertilizantes são fertilizantes fabricados a partir do gás natural e que emite gases de efeito estufa. E o nosso fertilizante vai ser o fertilizante verde. Esse fertilizante é o que vai dominar o mercado no futuro e esperamos que seja o Brasil se transforme no maior fabricante de fertilizante verde. Então, são oportunidades que surgem a partir do hidrogênio verde, mas que isso terá, digamos, uma importância econômica gigantesca e o Brasil é essa potência de energias renováveis. Diga, mestre. Não, porque eu queria, só para fechar, como se diz, porque às vezes uns empresários nos perguntam o seguinte: ora, mas eu já uso energia eólica e solar.
Então vai ser obrigado a mudar para o hidrogênio? Então não. Se você seu processo já é eletrificado, então, e você já usa energia eólica e solar, por exemplo, uma indústria têxtil, você usa muito maquinário elétrico. Então você já está usando energia, inclusive nossa rede de energia, transmissão e distribuição já é 85% renovável no Brasil. Mas se você, além disso, ainda usa uma energia direta, ou sua energia própria solar, ou energia eólica do Mercado Livre, ou um mix, autoprodução com energia eólica solar, meu amigo, parabéns, seu produto já é um produto essencialmente verde. Você vai usar o hidrogênio aonde não for possível. Inclusive, você pode produzir o hidrogênio em um local, transporta para outro local e, através de um equipamento chamado célula a combustível, você reconverte o hidrogênio em energia elétrica. Mas aí já é uma outra história. Coisa do futuro aí, viu? Eu queria aproveitar porque essa aula, que inclusive falou de agronegócio, e aí isso aqui eu vou mandar esse recorte aqui pro advogado Diego Trindade, que é um especialista no agro no Brasil e hoje vem atuando muito a nível do Ceará. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Diego. E aí, assim, a gente viu que ano passado, esse ano, né, a gente teve que ir à Rússia e tentar resolver essa questão do fertilizante. A gente tá vendo que a gente vai ter no futuro uma solução caseira, pelo menos em grande parte, né? Então, é um bom sinal que não é só energia, mas inclusive o que move o Brasil hoje, que é o agronegócio. A verticalização, o potencial de verticalização do Brasil é enorme. Daniel, eu vi aqui uma aula, lembrei das minhas aulas de química, né? Falou hidrocarbonetos, a gente viu aqui como é que funciona a quebra da molécula, a gente viu o entendimento, inclusive, do mercado, da posição que os empresários têm que entender que ou eles se adaptam, não é questão de custo, é questão de adequação, né? E eu vejo que isso é uma coisa para logo. Eu tô arrependido só com uma coisa, sabe o que é? Eu não trouxe meu caderno. Eu pensei que ia ser um podcast, mas é uma aula. E aí eu queria aproveitar essa aula sobre essa movimentação de mercado, né, que o empresário ele sempre fica pensando em custo, mas hoje ele tem que mudar ali o mindset dele, entender que agora ele tem que entender de sustentabilidade. Né? E aí eu queria fazer um gancho de entender que a gente sabe que eles tiveram, né, essas duas autoridades tiveram na COP27, o Joaquim já deu um spoiler, de entender o que é a COP27. O que é a COP27 e o making off. O que foi lá, o que foi discutido. Eu escutei muito, eu adoro escutar a história, que tem dois povos que vão dominar a raça humana, né? É o chinês e o cearense. Tem em todo canto. E nós aí, cearenses, estávamos lá na COP27, né? Muito bem representados. Quando eu falo que é a COP27, não precisa nem a gente entender a COP, não. Assim, quando eu falo que assim, essa sinergia de o mercado ter que se adaptar às novas tendências, isso na COP é algo que se discutido, né? Eu queria entender mais nesse sentido. É COP27, não é Copa não, viu? Copa aí COP27, esquece Copa. Eu vou pegar só um ganho, mas vou deixar a Copa para o Dr. João de explicar. Eu vou só, já que você falou em duas coisas muito importantes, são mercado e agronegócio. Aí, como é que o agronegócio, o que é que tem a ver? Então, eu vou dar um exemplo, aí o pessoal pergunta também, só vai ter espaço para o empresário grande? Não. Por exemplo, um projeto na Espanha, um produtor de frutas cítricas, e ele usava o H2O2. O que é o H2O2? É o peróxido de hidrogênio. E o que é o peróxido de hidrogênio? É a água oxigenada. Ele usava para matar bactérias, para, vamos dizer assim, dar uma melhor saúde para o produto dele. E aí ele trazia de caminhão esse H2O2. O que é que ele fez? Botou uma usina solar de pequeno porte lá na fazenda dele e passou ele mesmo a produzir o peróxido de hidrogênio localmente. Então, quer dizer, um projeto de pequeno porte. Um outro aspecto é, por exemplo, um industrial que tem muito no Ceará, que é cerâmica, a indústria cerâmica, que usa nos seus fornos, muitas vezes, gás natural ou biomassa. E é o que acontece. Alguns projetos na Europa estão fazendo o quê? Começando a misturar o hidrogênio com o gás natural, gradualmente, até você ir fazendo essa transferência do combustível fóssil para o combustível verde. Então, nós temos que começar a praticar mais e só dizer que essa semana tivemos no Ceará, semana passada, a primeira molécula de hidrogênio
do Ceará de hidrogênio verde. Merece um salve de palmas, não? Gol, aí foi gol, viu? Primeira molécula de hidrogênio, esse é um marco, eu vejo como um marco temporal, assim, a gente ter isso ainda em 2022. Né? Ainda em 2022. Como diz, né? Em pleno 2022, temos a primeira molécula de hidrogênio. E aí eu peço pro nosso guru aí da energia falar sobre a COP, né? Que ele vai dar uma aula resumida sobre o que é COP e o que nós fizemos lá, né? A COP é um termo até que não tem assim muita expressão, que é Conferência das Partes. Isso, em inglês, é Conferência das Partes. Mas a origem teve aqui no Brasil. Foi em 1992, ocorreu aqui a Rio 92. Foi uma conferência promovida pela ONU, em que se levantou a questão da sustentabilidade, que era um termo que ainda não era um termo usual, não existia esse termo ainda, a sustentabilidade. Era preciso que o mundo cuidasse da sustentabilidade. Você não pode ficar produzindo e fazendo as coisas sem pensar na sustentabilidade, explorando terras e tudo, sem pensar na sustentabilidade. Então esse assunto tomou importância tão grande que se resolveu fazer conferências anuais para se discutir esse tema. E isso veio aprofundando até que em 2015 houve a Conferência de Paris, a COP, foi a COP 21. COP 21 em Paris, e essa COP ela chegou à conclusão de que realmente era preciso se fazer alguma coisa para evitar o aumento contínuo da temperatura. O que fazer? Então, esse tema assumiu uma proporção muito grande, porque todos os países, 195 países, assumiram compromissos de reduzir as suas emissões de carbono. Isso porque se chegou à conclusão que, se as coisas continuassem como estava, a temperatura iria aumentando. Em 2050, esse aumento de temperatura seria da ordem de 4 graus. Um aumento médio de temperatura da Terra de 4 graus significam eventos climáticos extremos, em que derreter, calota polar, seca, enchente, tudo. E se resolveu, então, ele preciso manter esse aumento de temperatura no nível mais baixo, que seria, eles assumiram em Paris, 2 graus, porque fizeram o dimensionamento, eram tantos recursos envolvidos para reduzir esse aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura desde o início da era industrial, não é de 2015 para cá, não. De tal forma que isso, os países assumiram os compromissos, o Brasil assumiu o compromisso, etc. E isso foi aprofundando. Na COP do ano passado, que foi na Escócia, se chegou à conclusão que era possível agora, com a evolução da tecnologia, principalmente das energias renováveis, porque você sabe que hoje a energia eólica e a energia solar são as duas formas de menor custo de produção de energia, que era possível estreitar essa meta para 1,5 grau. Então, hoje, o compromisso dos países é de, até 2050, praticamente eliminar as emissões de carbono, e isso assegurando que o aumento de temperatura do globo será limitado a 1,5 graus centígrados. Maravilha. Então, isso aí é uma conclusão de deduções de trabalhos científicos que foram aceitos por todos os países. E nessa última COP foi discutido a questão dos recursos, porque 80% das emissões de carbono, os responsáveis são os 10% países mais avançados. E os países de menor desenvolvimento terão dificuldade de financiar os seus programas. E nessa COP ficou certo que vai haver uma transferência de recursos dos países mais desenvolvidos para os países em desenvolvimento e mais de menor desenvolvimento econômico, para que eles possam fazer
a sua transição energética e o seu programa de redução de emissões. Então, reduzir emissões de carbono é um compromisso de todos os países. É bonito de se ver que lá na COP que nós estivemos agora no Egito, são inúmeros estandes que chamam lá de pavilhões de todos os países, da Arábia Saudita, do Egito, da Venezuela, do Brasil, todos com propósitos semelhantes para reduzir as emissões de carbono. Uns apresentando um tipo de programa, outros aqui, e nós tivemos a oportunidade, eu, o Joaquim e mais um consultor cearense que mora no Canadá, estivemos lá representando a FIEC e tivemos oportunidade de fazer 6 apresentações sobre temas relacionados à produção de hidrogênio verde, energias renováveis e redução das emissões de gases de efeito de estufa. Mas, além disso, aí como a gente sabe que tem tudo isso e tem dentro desse ambiente negócios. Sim. Então, nós também com o Gessé, que é o cearense que é consultor internacional e mora lá no Canadá, e ele tem uma habilidade muito grande comercial, que acho que tem uma habilidade comercial, um dom realmente que quem tem, realmente tem um diferencial. E a gente chegava lá com o Gessé e ele, nos pavilhões de Israel, do Canadá, Estados Unidos, íamos lá mostrar que o Nordeste brasileiro pode contribuir para essa descarbonização do planeta. Porque um dos drives mais importantes para a descarbonização é custo. E nós temos energia renovável, abundante e a um custo competitivo. Então, nós fizemos essa peregrinação mostrando o Nordeste brasileiro e dizendo o seguinte: o Nordeste e o estado que já está pronto para começar o processo é o Ceará. Olha que coisa interessante. Quando o professor Jurandir começou a falar, ele falou da primeira COP, que foi a Eco Rio, né? Não. Eco 92, mas não era, chamava COP ainda. Não, eu me lembro. Me veio uma memória da minha infância, porque eu me lembro muito bem dessa época. A televisão era toda hora. Eu estava ali com 10 anos de idade, 92, e veio pela primeira vez para o Brasil um desenho animado com foco em sustentabilidade, que era o famoso, a turma aí vai lembrar, o Capitão Planeta. Que era exatamente o primeiro super-herói que falava de meio ambiente, de guarda. Então, assim, era aquela coisa muito distante pra gente. Não tinha realmente um papo de sustentabilidade, não era participativo do nosso dia a dia, né? E aí, eu lembro demais desse momento, me puxou muito da infância, do Capitão Planeta, da Eco 92, da Rio 92, e hoje, 30 anos depois, eu pai, e vejo que a gente teve aqui bons resultados. Quando eu vejo a minha filha, por exemplo, essa nova geração já preocupada ali. Não, papai, aí a gente tem que arranjar o lixozinho, porque aqui vai machucar a plantinha, essa garrafinha aqui de refrigerante, tem que ajudar. A gente evoluiu como ser humano. Viu, raça, Daniel? Né? E só para complementar também, Hunter, lá na COP27, e já tinha percebido isso ano passado na COP26, que você tem quase 200 pavilhões lá. E o pavilhão que mais chamava a atenção era o do Japão. Por quê? Porque lá você via projetos de uma fábrica 100% renovável, projetos de aproveitamento do hidrogênio verde em empilhadeiras e vários projetos. Então a gente transpirava projetos. Muitas vezes você chegava no outro pavilhão que era só ideias, propostas, ideias e planos. No Japão, eles estão criando o que eles chamam de a Sociedade do Hidrogênio, ou seja, através de o próprio governo federal capitaneando o processo e dizendo o seguinte: vamos passo a passo, vamos dizer assim, incentivar projetos para poder ter essa sociedade. Então, isso você percebe de uma forma clara no Japão. Um outro país que tem avançado muito é a Espanha, também tem tido muitos projetos, a Holanda. Então, a gente via muitos avanços que estão acontecendo. A COP é todo ano? É todo ano. Pai, vamos para a COP 20. Eu confesso 28. Eu confesso que eu não acompanhava muito a COP nos outros anos. A gente só via, eu acompanhava naquela manchete do jornal. Diferente desse ano que eu já acompanhei mais de perto, inclusive com a live
né, que foi feita, e eu estava lá Na Câmara Setorial, na né? Câmara Setorial Live, eu pude acompanhar ali Repórter por um dia. Com as pirâmides ao fundo, né? Porque foi no Egito, tava lá. O doutor Jurandir, doutor Joaquim. O que você achou? Excelente, mostrando lá ao vivo os pavilhões e a gente ali acompanhando. Não foi no Cairo, né? Não, foi numa cidade chamada Sharm el-Sheikh. Chama o Sheikh. E aí o que eu achei interessante, né, assim, de poder realmente entender melhor da COP, diferente dos outros anos que eu só via lá, como falei no jornal, entender qual é o objetivo da COP e também ter a visão do empresário que começa as coisas começam a fazer sentido. Em que ponto? Eu entendo que a COP é muito importante, mas ela tem um papel fundamental de despertar o mercado para a necessidade de sustentabilidade. Porque o empresário está muito vinculado à margem, a lucro, e acaba que se ele não enxergar ali muito onde é que faz sentido não só ter margem, mas que ele precisa ter um negócio sustentável, ele não vai despertar. Então a COP ela traz esse ponto. Em que sentido? A gente começar a pensar melhor no ESG, né, que a gente enxergou que lá, inclusive a FIEC desenvolveu um programa muito rápido e já está colocando em execução. Esse pensamento de net zero que realmente está sendo implementado. Então, o empresário ele precisa ter, ele sente a necessidade de enxergar onde é que ele vai ter que se encaixar, porque se não tiver esse incentivo, ele vai fazendo o mesmo. Ora, vamos pensar. Se eu tenho um negócio que eu queimo combustível de repente barato, poluo, mas me dá uma margem, às vezes ele fica naquela mentalidade, e aí eu vou fazer um mais caro aqui e meu concorrente vai vender mais barato, porque ainda está no modelo antigo. Essa virada de chave eu enxergo que começa a ser com o Net Zero, com o ESG, porque ele agrega valor para o negócio. Então a grande chave que eu enxerguei, e eu enxerguei com essa aproximação da COP, é começar a levar mais valor para o negócio. Porque é mais caro hoje ainda. A gente sabe que você fazer essa mudança é mais caro, mas tem que ter uma moeda de troca, que é o quê? Agregar valor ao negócio. A turma da Faria Lima já está toda hora falando. É um bicho simbiótico. Não existe mais espaço para economia sem ecologia. Não dá mais para andar. Não existe. Exatamente. E aí, o que acontece? Semana passada, naquele negócio das notícias que a gente falou no início, né? O que a gente vai... Então, tem uma notícia muito importante, duas muito importantes na Europa. Primeiro que a União Europeia vai começar a taxar produtos importados que tenham carbono na sua composição, ou no seu processo de fabricação. Perfeito. Então, isso aí já vai ajudar uma competitividade dos produtos verdes. E a segunda é que foi lançado também o primeiro leilão para aquisição de produtos verdes. Vai ser feito pela Alemanha. E esse processo vai ter um incentivo, vamos dizer, a gente sabe que hoje o produto verde, tipo amônia verde, hidrogênio verde, o custo ainda é superior ao produzido a partir do combustível fóssil. Então essa diferença vai ser coberta por esse programa chamado H2 Global. Então com isso tudo a gente vê que a situação, a velocidade está aumentando porque está se juntando negócios, modelos econômicos com meio ambiente. Os dois juntos, meu amigo, até a gente vai longe. Viu? É verdade. Eu me lembro eu trabalhei há alguns anos atrás em um banco que ele estava à frente do seu tempo. Toda a estrutura dele de papel era banco reciclado, era tudo reciclado, papel reciclado. Ele já colocava como nota de crédito um formulário de boas práticas de sustentabilidade, não falava nem ESG. Esse banco foi incorporado por os outros, mas a cultura ficou. A cultura ficou e propagou para outras instituições financeiras aqui no Brasil. Mas a gente vê esse negócio dos produtos verdes, a gente já começa a ver lá no Maranhão o alumínio verde. Né? Saiu agora, né? O mercado europeu já preferindo a compra do alumínio verde, que tem um custo maior, energia renovável. Eu queria só chamar a atenção o seguinte, porque nós estamos focando muito no hidrogênio verde, que é um dos elementos que vai permitir a descarbonização. Isso porque essa oportunidade que surgiu aqui no Nordeste e aqui no Ceará. Mas a descarbonização do setor elétrico ela vai passar primeiro pela eficiência energética, depois pela eletrificação. Eficiência energética é o mais importante porque se você quer reduzir o uso de energia fóssil,
reduza o uso de energia. Pronto, vou precisar de menos energia para fazer aquele produto. E todos os estudos mostram que o potencial é gigantesco de você conseguir transformar os seus processos em processos mais eficientes, produzindo a mesma quantidade e consumindo menos energia. Depois, a eletrificação é você substituir combustíveis fósseis por eletricidade, no aquecimento, na mobilidade. Os carros elétricos eles estão substituindo gasolina e óleo diesel por baterias que vão ser carregadas com energia renovável. Ou poderão ser também carros elétricos a hidrogênio. O hidrogênio, você, do jeito que produz, através da eletricidade, produz hidrogênio, com o hidrogênio você pode produzir eletricidade. Então, existem vários elementos que vão permitir a redução da queima de combustíveis fósseis. Então, a eficiência energética, a eletrificação, são os dois fatores principais. E viu, só para, já que ele falou em transição energética, lembrar que tivemos recentemente também o Proenergia, que deu ênfase na transição energética, né? E o próximo Proenergia que é a descarbonização, né? Vem que fosse aí 2023. E pegando um gancho do Dr. Jurandir, né? A energia mais barata é aquela que não se paga. Não se consome. Não se consome. Né? E não se paga. Não se paga, né? Não se consome. É verdade. É o projeto mais barato que existe. E o Energia 4.0 pegou essa... A gente pegou... ideia, né? É uma reeducação, assim como a gente tem que... Algumas pessoas da mesa têm que fazer uma reeducação alimentar, a gente tem que fazer uma reeducação energética. Alguns, eu não falei. Eu também. Tem que fazer a reeducação energética também. Vocês que estão no segmento, trabalhando diretamente nisso, existe um problema cultural. Nós achamos que a eficiência não é uma coisa importante. O camarada prefere investir em placas solares do que investir no equipamento mais eficiente que vai causar o mesmo efeito. Mas vocês concordam com essa dificuldade cultural da pessoa querer investir num ar-condicionado mais eficiente? Se você investir aqui, você vai ganhar em tanto tempo. Ou você deixa esse ar-condicionado e bota mais placa solar. Professor Jurandir, sabe o que eu tenho percebido? É que, por exemplo, questão de cultura. A gente está chegando agora no final do ano e a gente sempre se prepara para o próximo ano com aquelas promessas. Condicionamento físico melhor, vou emagrecer. Aí, geralmente, a gente chega na nutricionista e quer o retorno rápido. Porque o verão está chegando, a praia é agora, então o que eu não fiz durante o ano, eu quero resolver ali na pulada de dezembro para janeiro. Então, corre para alguma coisa rápida. E o que a gente tem vivido no setor energético nessa mais de meia década? Não existe, e o Energia 4.0 traz muito isso para a gente, não existe aquela bala de prata, né? O compilado de ações. Então, quando a gente vai na nutricionista, ela passa dieta, reeducação alimentar, exercício, remédios e, se precisar, uma bariátrica. Mas você tem que ter uma trilha, né? A mesma coisa acontece com a energia. Uma eficiência energética tem que se iniciar por uma eficiência energética para depois entrar numa estrutura de mercado livre, de estrutura de energia solar. Ou seja, a gente começa a perceber que assim como a gente vem se educando economicamente, financeiramente, podcast na área financeira entrando, o brasileiro consumidor de crédito, de investimentos buscando mais informações, o consumidor de energia também começa a buscar mais informações e entender. Eu preciso entender mais sobre energia, eu preciso me abastecer de informações e eu preciso entender que não existe uma estrutura apenas, uma estratégia, mas é um compilado de estratégias, né? É isso, meu amigo Hunter? Exatamente. E agora, já entrando aqui, a gente está chegando nos finalmente do nosso podcast. Desembarcando já. Ainda tem tanto assunto, rapaz. Tem tanto assunto, mas infelizmente quando é bom, o tempo passa rápido. É a produção. A produção é danada. Ela corta assim o tempo da gente. E aí, já para os finais, eu queria fazer agora fazendo uma pergunta mesmo, que eu já escutei um pouco no setor e a gente tem um pouco de curiosidade. Como as empresas, eu queria já perguntar depois, Daniel, você pode ficar à vontade para ir já, né? Uma pergunta mais minha pessoal aqui, eu tenho certeza que o mercado tem essa dúvida. Como as empresas hoje que estão atuando no mercado de energia
de menor porte, ou seja, não são empresas grandes como a Fortescue, como a gente viu, como outras grandes que estão no mercado, podem aproveitar e se encaixar de alguma forma na cadeia do hidrogênio verde, né? Isso a gente sabe que é uma pergunta muito difícil, porque a gente ainda está no momento ainda de maturação, mas de repente uma palavra aqui pode ser que brilhe a ideia de algum empreendedor que está aqui nos assistindo, né? Ou seja, como a gente pode... Hunter, eu não tenho assim uma resposta direta à sua pergunta, mas o que vai acontecer é que em vários processos você vai poder utilizar o hidrogênio substituindo o combustível. No Japão, inclusive, eles já fizeram um bairro que é todo movido a hidrogênio. O hidrogênio... Bairro hidrogenado. Ele produz energia elétrica e tal. E esse hidrogênio ele pode ser obtido diretamente no local que você precisa produzir. Por quê? Porque o eletrolisador ele tem de toda dimensão. Existem eletrolisadores pequenos de nível de laboratório, médios, grandes. Então você pode produzir o hidrogênio para aquela sua atividade. Agora, o que é mais importante é que realmente cada empresário verifique o seu produto e identifique no seu processo o que é que pode ser feito para reduzir as emissões de carbono, que é a descarbonização. Isso é que é importante. Mas você citou o caso de pequenas empresas e eu chego nas grandes empresas. Todas as empresas petrolíferas que estão no mercado aí ganhando tubos de dinheiro, são os petrodólares, todas elas já estão desenvolvendo os seus processos de energias renováveis, de hidrogênio verde, todas elas. Ou seja, elas já estão fazendo a transição porque sabem que no futuro o negócio delas já não vai ser mais petróleo. O petróleo vai deixar de ser utilizado, não é porque vai acabar, não. Então, vai ser porque existe essa necessidade. E eles já estão conscientes disso e já estão mudando. Então, o Shell já tem lá o seu departamento de energias renováveis, de hidrogênio verde, etc. Então, do jeito que os grandes estão atuando, os pequenos vão ter que ver, no seu caso, o que é que eu posso fazer. Isso aí vai ser o energia 5.0. Você vai ter que acrescentar mais esse aí, viu? Olha o swap aí, ó. Vamos deixar de dizer swapar, ou seja, cambiar de petrodólares para hidrogênio dólares ou carbono dólares, né? Só complementando, viu, Hunter? Que me pergunto também sobre isso. Como é que o pequeno pode se inserir, pequenas e médias empresas podem se inserir nesse processo? Então, como o Dr. Grande disse, primeiro, vendo seus processos, como fazer isso. O outro aspecto é se preparar. Capacitação. Então, nisso aí nós temos cursos das universidades, Universidade Federal do Ceará, Unifor, UES. Temos grandes craques no Ceará. Professor Lutero já estudou hidrogênio verde há mais de 20 anos. Tem um estudo da UES, de um mestrado da UES. Conheceu o professor Lutero. Você vai me ajudar a conhecer o professor Lutero. Pois é amigo pessoal dele. Pronto. Gente boa, também meu amigo também, mas ele é mais próximo. O professor Lutero tem um aluno que fez uma tese de mestrado mostrando o seguinte: se o estado do Ceará pegasse toda a sua economia e descarbonizasse a base de hidrogênio verde, o PIB do estado aumentaria 20%. Então são coisas como essa. E temos também, sem esquecer, a parte profissionalizante, que é o Senai. Então nós temos o Senai aí com diversos cursos de hidrogênio. Um deles, inclusive, é à distância, online, já teve mais de 5 mil inscritos. Então eu diria, primeiro passo, além de ver o seu negócio, é capacitação. Como se capacitar para esse novo momento? Muitíssimo obrigado as duas respostas aí, complementando, porque eu sei que é uma pergunta que o público vem se perguntando: como é que eu vou me adequar a isso? No mínimo, começar a entender melhor o mercado agora, né? E, inclusive, o Senai acho que lançou um treinamento, né? Você comentou do Senai, de hidrogênio verde, salvo engano ou não. Hidrogênio verde, e esse é online, à distância, EAD. E o Senai está agora com a parceria com a GIZ, entidade alemã de grande capacidade, preparando cursos que já no segundo semestre desse ano de 2023
com laboratórios, com cursos para o hidrogênio verde. E até lá, o que é que eu faço? Estude o tema. Tem muitos assuntos. Quer ver uma outra coisa muito importante no hidrogênio verde? É línguas. É a pessoa saber falar mais de uma língua. Porque vai ter muita interação com empresas, com profissionais do exterior. Então, realmente, também é uma outra necessidade. Olha essa dica. Muito bem Dica de lembrado. ouro. Dica de ouro. Aproveitando, um abraço ao amigo Paulo do Senai, né? Faz um trabalho sensacional. Você lembra que no começo eu falei sobre os auspícios dos mestres da eletricidade e o Sheikh Abdullah Salim trocou os campos de petróleo dele por energia solar e fotovoltaica. Ele está perguntando aqui que ele quer colocar hidrogênio verde também. Vou passar seu contato, tá, Joaquim? Passar o do senhor também, viu? Gente, já desembarcando, tem uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta para o professor Jurandir, e a gente sempre gosta de deixar assim, para essa nossa querida audiência, né? Um pouquinho dos gostos dos nossos convidados, porque os gostos nos influenciam, né? Uma boa influência. Então eu queria aqui, antes de encerrar, mas já realmente assim, já botando o avião na bica ali da pista, uma recomendação de 3 pontos que o amigo poderia nos dar. Um bom livro, um bom filme e um bom prato. Começando pelo doutor Jurandir aí. O professor Jurandir já nos deu. Já nos deu. Tá faltando o seu. um bom livro, né? Como eu disse assim, eu tenho lido muito, é uma cobrança até da minha família, que eu leia mais livros de ficção, livros romances. Ah, você pensei que era ficção científica. Não, ia fazer assim, ó. Não, nem tanto. Ficção de uma forma geral. A turma aí entendeu, né? A referência. Nada nas estrelas. E eu realmente tenho lido muito aspectos técnicos, econômicos. Eu estou em déficit em relação a livros e a filmes. Certo. Então, a recomendação que eu posso dar é o seguinte: é por uma lacuna que eu tenho. Eu preciso me abster mais dos aspectos técnicos, econômicos. Tenho que dedicar um tempo a mais para isso. Então, nós não estamos chegando no final do ano, tem aquela listinha lá. Isso. Uma das minhas prioridades é poder assistir mais filmes, poder ler livros. Aí, filmes, nós temos aquele O Menino do Vento lá. O Menino que Descobriu o Vento, acho que é o uma Netflix, coisa assim. Muito bom. Mas esse também tem a ver com o que eu falei, para você ver. Não, mas não precisa ser fora do ambiente. Pode ser até um livro do Mamed, que você quiser falar aqui, você diga, ó, leia o livro do Mamed e aprenda. Leia Cálculo 1. Não leia, aprenda o que tem então, escrito. Mas eu realmente eu recomendo sempre estudar muito, aprender muito, se dedicar. Mas também eu tenho essa lacuna que eu preciso avançar mais exatamente nos aspectos não técnicos, não econômicos. Também me aprofundar mais, dedicar mais tempo para essas atividades. Eram 3 sugestões. Mas tem algum... Pode ser até um livro técnico. Tem algum livro técnico que você indica? O livro do professor Mamed já são livros que realmente... Um filme ou uma série ou um documentário que você indica? Essa aí eu vou ficar devendo também. Vai ficar devendo? Vou indicar uma que o professor Jurandir me indicou e é sensacional. Batalha das Correntes, viu? Batalha das Correntes é obrigatório para quem é do setor energético. Pra gente assistir. Joaquim, eu também sou muito dessa linha, né? Então, quando eu abro meu Netflix lá, você olhar, normalmente é empreendedorismo. Agora, um pouco antes da Copa do Mundo, eu assisti tudo que era da Copa. Assisti o Rei Pelé, assisti os capitães da Copa, assisti a FIFA, né? O documentário sobre aquele problema da corrupção que teve na FIFA. Então, mas sempre relacionado não era futebol, e quando não eu vejo lá tudo de negócio, de empreendedorismo. Eike Batista já assisti, então eu também tenho dificuldade de assistir algo que é fora do meu ambiente de trabalho. Problema, Querendo ou não, tem um vínculo, tem uma sinergia. E a outra sugestão é fazer exercício, que eu também já estou melhorando. Tamo junto. Vamos em frente. Junto. Agora, um prato. Pode ser baião com piqui lá do Cariri, fique tranquilo. Um prato daqui local, tem 2 pratos espetaculares. Um é um pargo, realmente um peixe muito delicioso, e a tilápia, também quando bem feitos, são espetaculares. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa do piqui lá do Crato, não rolou. Olha, mas falando de livro, eu queria colocar aqui um livro, foi o último livro que eu ganhei. Vale agora, entende? Que eu ganhei. Aqui agora. Que eu achei assim, não li ainda, porque foi
ganhei agora na sexta-feira, sabe? Um livro escrito pelo Ariosto Holanda, que é o pai do Paulo André Holanda, do Senai. Um abraço. Olhe, é a evolução tecnológica da medicina. Não sei se todos sabem, ele é biomédico, ele fez biomedicina lá e escreveu esse livro. Eu andei folheando, é uma coisa espetacular, ele mostrando desde os primórdios da medicina como é que eram feitos os diagnósticos, agora com ressonância, olha, uma coisa extraordinária, livro escrito pelo Ariosto Holanda, que eu já parabenizei, porque realmente é uma coisa extraordinária. Vale a dica. Tem para vender esse livro ou ele ainda já está ele me ofereceu o livro, né? Eu não sei como é que é a comercialização Alô, dele. Paulo, mas o Paulo André Holanda saberá. Né? Vou dar esse livro de presente para minha esposa. Hunter, meu amigo, vamos aqui encerrar, infelizmente, mas agradecendo, né? Tempo, ele não voou, ele se teletransportou, né? A gente fez aqui, mas agradecer. Tentou assim captar o máximo de conhecimento, informação, mas o tempo realmente ele jogou contra, né? Assim, não dá para ter um podcast de 1 hora e um pouquinho com 2 autoridades dessa, mas eu espero que a mensagem ficou dada, deu para entender como é que é feito uma célula ali do hidrogênio verde, né? Rapaz, metade, eu digo mais da metade do curso de engenharia elétrica da Federal hoje vai dormir sabendo o que é hidrogênio verde. Uma aula. Assim, Quero agradecer a oportunidade a vocês, parabenizar pelo trabalho, por esse programa tão leve e ao mesmo tempo tão interessante e instrutivo. Assim, eu queria de fato fazer agradecimento formal. A gente sabe a dificuldade de encaixar as agendas, a gente teve que nos adequar aí várias vezes, porque realmente, principalmente o final de ano, uma época dessa, uma corrida contra o tempo do hidrogênio, o Joaquim em várias demandas também, Brasília, né? A gente esteve em Brasília, inclusive, lá sobre as pautas da ANEEL, e eu sei que é difícil encaixar, né? Mas quando a gente consegue sentar na mesa com 2 autoridades dessa, eu tenho certeza que quem ganha é o público, por poder estar sentado no sofá assistindo um podcast de altíssimo nível. Então fica aqui o meu muito obrigado. Olha, eu aqui agradeço porque vocês merecem os parabéns, sabe? Conseguem fazer um programa que discorre pelos temas e tudo. Falamos de tanta coisa aqui de uma forma tão natural e vocês deixam realmente que a gente consiga isso aí. Parabéns, vocês são bons no que fazem. Muito obrigado. Aos mestres, nosso agradecimento, ao meu amigo Hunter de parceria, nessa primeira jornada aqui do ION, agradecer também. Finalizando 2022, mas 2023 a gente vem com tudo. Né? É isso aí, meu amigo. E vocês com certeza... Olha, eu queria agradecer ainda pelo café de excelente qualidade. Muito obrigado. Olha aí, cara. Obrigado. Mas olha, obrigado. Meu recado especial agora a você, o nosso recado especial agora a você que nos acompanha, não deixe de seguir o IonCast nas redes, no TikTok, no YouTube, no Deezer, no Spotify. Esqueci algum Spotify. É importante o like de vocês, é importante o compartilhamento de vocês. A gente está aqui porque a gente recebeu uma missão, que é levar a informação do que é energia até você. E a gente se sente muito feliz quando a gente recebe um feedback positivo. Poxa, eu não sabia que era assim. Então, a gente sente assim, opa, alguma coisa de boa a gente está fazendo, estamos no caminho certo dessa jornada. Sabendo que a gente está numa corrida de final de ano muito intensa, somente no setor de energia. A gente dá também uma saída um pouquinho da caixa para bater um papo aqui. É um momento muito gratificante que a gente tem de realmente dar uma extravasada. A gente faz isso aqui com muita tranquilidade, porque a gente está falando de algo que é o nosso dia a dia, a energia. Carinho, então, né? A gente poder debater aqui sem nenhum corte. A gente está aqui desde o começo ao final. É um podcast de fato, né? Assim, sem corte algum. Acho que quem ganha mais uma vez é quem vai assistir esse podcast. Meu muito obrigado mais uma vez. Obrigado também. Tamo junto. Até mais, um abraço. Muito obrigado a todos por terem assistido. Obrigado. Turma, salve, salve energia! Abraço. Abraço.